decisão sem volta. Uma atitude drástica tomada como forma de alívio, mas a dor de quem fica é incurável. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, anualmente cerca de 800 mil pessoas tiram suas vidas em todo o mundo. O número de pessoas que tentam o suicídio a cada ano também assusta. Estima-se que de 10 a 20 milhões. Especialistas falam que só em 2019 foram 1 milhão de suicídios no mundo. A depressão é a doença mais associada ao suicídio, mas outros transtornos mentais, como a ansiedade, também podem levar a pessoa a pensar e cometer essa atitude extrema. A combinação entre estresse emocional devido à crise e problemas financeiros também pode levar a quadros suicidas. Hoje a gente vê que a dívida ela extrapola o universo da economia. Ela atinge, na verdade, uma questão de saúde pública. Com problemas financeiros devido ao desemprego, Alessandra sabe bem como é conviver com sintomas depressivos e ansiosos por causa das dívidas. A gente foi ao mercado, eu e meus filhos, e fizemos a compra normal do mês. E quando eu fui passar o cartão, tinham bloqueado o dinheiro. E aí o mercado cheio, lotado, a gente já tinha ficado horas na fila e eu tive que deixar todas as compras lá firme. Aí eu desabei, falei assim, nossa, não é possível essa vida. Por quê? Passar por esse constrangimento junto com os seus filhos é triste, é muito triste. O preço da minha paz hoje é 50 mil reais. A dívida, ela gera um grande desequilíbrio, não só do lado econômico, porque as pessoas ficam pensando sempre no aspecto financeiro e ela afeta muito. Ela muda o padrão de vida, ela gera discussões, mas ela passa a interferir na dinâmica das relações de uma família. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe muito, mas muito a sua família. 011-3573-3500 é o nosso SOS à sua disposição. 011-3573-3510 é o SOS da Prosperidade com Deus. E o 011-3573-3535 também está à sua disposição, que você pode enviar a sua mensagem. Eu vou pedir para me acompanhar aqui agora, que eu quero mostrar aqui. Isso aqui é o cartão postal da nossa querida cidade de Florianópolis. E você sabia que teve um ano aí que mais pessoas se suicidaram, mais pessoas pularam dessa ponte aqui do que homicídios aqui em Florianópolis? Mais pessoas tiraram a sua própria vida devido a angústias, tristezas, depressão, dor na alma, dívidas, ameaças. A angústia é tanta que a pessoa subiu ali e pulou, tirou a sua própria vida. Quando não escolhe shopping, quando não escolhe esses prédios altos aqui que nós temos para poder se jogar. E eu quero dizer para você que está me assistindo agora que tem passado pela sua mente pensamentos suicidas. Tem vindo sobre a sua mente pensamentos assim, olha, acaba com esse sofrimento. Isso é uma mentira do mal, porque o suicida ele não quer morrer, ele quer acabar com o seu sofrimento. E começa um outro, pior ainda, eterno. Possa ser que você ligou nesse programa, você está acompanhando esse programa agora, e você diz assim, olha, tem passado sim pela minha mente tirar minha própria vida, porque para mim nada dá certo. Vem buscar Deus, dá o primeiro passo, quebra esse orgulho, esse preconceito e venha buscar. Eu vou colocar uma história que vai falar muito com você, que tem vindo, que tem passado por isso. A história da Elaine, que eu conheço, hoje está em Portugal. Está fazendo um trabalho lá em Portugal, mas mora aqui no nosso querido país, que é tão sugado, mas vencedora. Acompanhe a história dela e eu já volto. Seu nome?
Elaine, como é que era a sua vida antes de fazer aliança com Deus? Eu tinha um futuro totalmente improvável. Com 15 anos de idade, eu assumi minha família. Era minha mãe e 3 irmãos. E eles eram todos menores, eu era a única mais velha que tinha condições de trabalhar. Então, eu vi uma responsabilidade muito grande sobre mim. E ali veio uma depressão, né, que eu não sabia que era depressão. Então, eu trabalhava muito e o dinheiro que eu ganhava não dava para sustentar a minha família e me sustentar, né? Apesar de ter uma projeção profissional, com 18 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa instituição financeira, até ganhava razoavelmente bem. Mas a frustração, ela vinha, né? Eu via meus amigos fazendo as coisas, indo para a faculdade, eu começava a faculdade e trancava, comecei várias vezes e trancava a faculdade porque eu não tinha condições nem de manter uma faculdade pública, porque eu tinha que parar de trabalhar e sustentar minha família, e também não podia ter uma faculdade particular, porque eu não tinha condições de manter os dois. E nessa angústia, eu acabei me enveredando em amizades, eu não bebia, mas eu queria sair, eu queria me divertir, eu queria ser como os outros jovens, eu queria gastar meu dinheiro comigo, né? E aí veio uma angústia, porque eu gastava mais do que eu ganhava. Então, eu adquiri uma dívida muito cedo, muito nova, com 35 mil reais, que para mim era impagável. E a depressão, ela só foi me afundando, né? Porque eu não tinha prosperidade, eu não tinha o que eu queria, e eu era uma pessoa frustrada na vida sentimental. Então, eu pensei em suicídio. Eu pensei em acabar com a minha vida. Não tentou? Eu até tentei. Peguei meu carro numa estrada, mas ao mesmo tempo que vinha uma voz muito forte, olha, acaba com a sua vida, porque você tem um futuro improvável. Você está dentro da estatística da pobreza, né? E era frustrante para mim, porque eu via as pessoas vencendo e eu não. Então, eu achava que eu tinha talento. Eu falei, eu tenho talento, eu tenho condições, eu tenho inteligência, mas eu não avançava. Eu não tinha a visão, né, como eu tenho hoje. E eu tentei, mas eu não consegui, porque veio uma voz bem suavezinha, não faz isso com você. Existe uma chance para você, existe uma oportunidade para você. E não sabia, mas a minha mãe já estava frequentando e já tinha feito uma aliança com Deus. A mãe veio primeiro? Veio numa segunda-feira. E quando ela veio, ela começou a se portar de uma forma diferente. Minha mãe era muito depressiva. E eu comecei a observar o comportamento dela e eu queria ser igual a ela. Falei, tem alguma coisa diferente aí. E ela fez o convite. E eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei já endividada, destruída, com a vida derrotada. Eu já queria... minha vida sentimental já estava um lixo, né? E eu vi uma oportunidade. Sabe uma luzinha lá no fundo do túnel? Eu falei, essa é a minha oportunidade. A primeira coisa que eu senti quando eu cheguei aqui foi paz. Porque eu não tinha paz. Eu não tinha paz para dormir, eu devia agiota. Eu era muito nova para ter tanta responsabilidade e tanta dívida. Então, a primeira coisa que eu saí daqui com paz. Aí eu vim buscar mais. Eu falei, eu quero essa fonte. Aí eu voltei. A segunda vez eu busquei... eu falei, não, independente da minha vida mudar, eu preciso ter o que esses pastores, o que essas pessoas têm, que é um brilho diferente. Eu quero isso para mim. Então, eu me entendi que eu tinha que mudar dentro para poder mudar fora. Então, busquei insaciavelmente, né? Busquei com todas as minhas forças. E eu tive um encontro com Deus. Fiz uma aliança com Deus, verdadeiramente. E a tristeza, ela desapareceu. Aí, Deus começou a me dar visão de um negócio de R$50. Eu investi R$50 com uma necessairezinha e eu andava de porta em porta fazendo sobrancelha. E Deus foi me dando direção. Conquistei minhas primeiras 200 clientes, agora eu vou montar meu espaço. Aí, depois que eu montei o meu espaço, agora eu quero atravessar fronteiras. Aí, comecei a viajar para os Estados Unidos. Já é a 8ª viagem que eu faço. Dou treinamento para pessoas que falam inglês, mas eu não falo assim tão fluentemente, né? Mas eu tive até tradutor para isso. Então, assim, Deus ele me deu condições de visitar lugares que eu nunca imaginei visitar, né? E de pessoas que vêm me procurar de lugares, assim, de todos os lugares do mundo. Dubai, Estados Unidos, Alemanha, México. Essas clientes vêm de fora. Virou referência. Eu virei uma referência profissional. Antes eu era nada. Eu era nada, né? Quando você chegou aqui, você nem imaginava onde Deus ia fazer você chegar. Exatamente. E aí, eu continuo sendo nada, mas Deus é tudo na minha vida, né? E hoje eu aprendi que eu dou
passo e Deus coloca o chão, né? Então eu sempre dou um passo à frente. Em tudo na minha vida, Deus está em primeiro lugar, mas eu sempre dou um passo para que Deus venha se manifestar. Eu não espero Deus se manifestar, eu dou esse passo. Assim como eu cheguei aqui, destruída, e dei um passo para chegar aqui, e todas as vezes que eu vou tentar conquistar algo, eu dou o primeiro passo e Deus ele vem e abençoa em todos os sentidos. Deus abençoe. Você nota, meu amigo e minha amiga, que quando você faz um pacto com Deus, uma aliança com Deus, quando você coloca a sua vida 100% nas mãos dele, quando você se entrega, ele abençoa, ele muda a sua história, ele passa a te dar paz, felicidade. Eu quero que coloque, por favor, as imagens da nova aliança do pacto. É essa aliança que eu quero que você venha pegar aqui na segunda-feira. Vem pegar a sua aliança. Isso aí, ó, o nome do Senhor Jesus. Esse ano tem que ser diferente. Tem que ser um ano abençoado tanto para mim como para você. Eu tenho orado até por aqueles que não têm vindo aqui, mas que você seja abençoado também, né? Melhor do que falar mal, melhor do que criticar, melhor do que zombar, é te abençoar. Você tendo uma vida abençoada, você vai ter paz, felicidade, tá bom? Eu quero agora que você assista essas histórias. Eu e o pastor Renato que faz a corrente de segunda-feira às 18 horas. Eu vim às 19h30 e o pastor Renato às 18h. Acompanhe as histórias. Como é que é o nome do senhor? É Yuri. Yuri. E a senhora? Isadora. Vindo segunda-feira, né? Obedecendo, pacto com Deus. O que aconteceu, Yuri? Pastor, eu tinha uma dívida há uns 4 anos, mais ou menos. E essa dívida foi por uma coisa boba. Né? Uma coisa que ali na hora eu tinha que resolver uma situação, eu peguei. E essa dívida foi se agravando, e chegou numa situação catastrófica, assim, que não tinha condições humanas de estar acertando essa dívida. Fugiu do controle. Fugiu do controle. Aí você começou a vir firme. Comecei a vir firme, acreditei na palavra que o Senhor falou, que até final do ano a gente estaria resolvendo tudo aquilo que a gente teria que resolver. A gente botou um propósito, eu e ela. Como o Senhor mesmo falou, para as coisas começarem a andar, a gente tem que começar a resolver tudo aquilo que tem independência, né? Então a gente botou esse propósito. Então a gente acreditou na palavra que saiu do altar, vamos resolver. Essa dívida, aos olhos humanos, não tinha como você pagar. Não, eu não tinha condições de pagar. Virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve. Obedecendo, findou 2023, pagou a dívida. Paguei a dívida. Deus deu condições, a gente entrou num acordo e cessou a dívida. Forte, né? Quer dizer que Deus nunca mudou. Ele é o mesmo, né, Yuri? Quando a pessoa sai de casa, vem buscar, Deus abençoa, né? Sim. Ela também tem uma. O que aconteceu? Então, pastor, eu também tinha uma dívida num banco, um valor pequeno, assim, né? Mas era uma coisa que me incomodava. E eu entrava em contato com eles para negociar. Teve um dia que eu entrei em contato com eles. Na verdade, eu entrei no banco e não tinha mais o valor ali. O valor tinha sumido, assim. Aí eu entrei em contato com eles, nem o banco soube explicar o que aconteceu com a dívida, sumiu. Né? E isso eu orava, eu falava para Deus, meu Deus, eu nunca me neguei a pagar. Pelo contrário, a gente buscando para iniciar um novo ano limpo, né, com o nome limpo. E quando eu liguei para o banco para pagar essa dívida, nem o banco sabia explicar o que tinha acontecido. E sumiu. Deus abençoou. Abençoou. Compensa, Isa, essa pessoa que assiste, que ouve a rádio, vir segunda-feira lutar? Pensa muito, muito. E a gente tem que colocar em prática. Não adianta só vir, escutar e lá fora fazer tudo ao contrário. A gente tem que seguir a risca que vai dar certo. Qual é o seu nome? Aline. Aline, qual o resultado obtido através de um pacto com Deus? Então, pastor, eu comecei no congresso ano passado. Eu trabalho na área da beleza. Eu tinha o meu espaço dentro da minha casa. Depois de um tempo, eu não vinha, né? Não conseguia prosperar, estava tudo amarrado. De repente, eu peguei firme. De uma hora para outra, assim, eu comecei a fazer cursos, workshops, sem condição nenhuma, pastor. Eu acho que foi mais do que 10 ano passado.
E para fechar literalmente com chave de ouro o ano, eu consegui o meu espaço. Hoje eu estou numa sala comercial, estou com uma clientela muito boa e estou prosperando. Quer dizer, você não tinha condições, humanamente falando, de chegar onde chegou. Começou na sua casa e não via, humanamente falando, perspectiva, a não ser através da fé quando começou a vir segunda-feira. Exatamente. Quem me conhece assim de perto sabe que eu não tinha condições nenhuma de fazer um curso, de fazer um workshop, de pagar o aluguel que eu estou pagando hoje da sala. Deus colocou pessoas, colocou situações e hoje eu estou com o meu espaço lindo, maravilhoso e prosperando. Pastor. Nem vou perguntar se está feliz, né? Muito, muito. É guerra, é luta, mas estou firme e forte. Vale a pena fazer um pacto com Deus e perseverar nesse pacto, né? Com certeza. Eu acho que a palavra que tem que sumir da nossa mente é desistir. Que Deus abençoe, muito mais vai vir. Bem forte para Jesus. Deus abençoe. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo. Depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho. Eu consegui também, ganhei essa causa. Então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais. Não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado. Em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Deus sempre coloca tanto para mim como para você as oportunidades. Nós estamos vivendo agora o jejum de Daniel, para a pessoa que quer receber o Espírito Santo, quer se conectar com Ele. Vamos ter, para abençoar seu relacionamento, a caminhada do amor, agora é dia 20 de abril, ali no Parque Sir Lewis. Vamos ter a celebração de casamentos no mês de maio. Nós temos visto o mal trabalhar, roubando, matando e destruindo, mas Deus também está estendendo as mãos. E sempre buscando aqueles que querem uma vida nova, que querem mudança, que querem transformação, que querem sair do erro e ter uma vida que está escrito na palavra dele. A promessa, a vida abundante está ali, tanto para mim como para você. É claro que não depende de Deus, nem de mim, depende de você. E nós te aguardamos aqui. As portas estão abertas já a partir das 6 da manhã. É só a senhora ou o senhor você entrar. A Cíntia começou a lutar, a Cíntia veio aqui buscar. E por isso que Deus abençoou ela. Acompanhe. Nós sempre trazemos aqui histórias de superação. Pessoas que conseguiram dar a volta por cima após o pacto com a palavra. Hoje não vai ser diferente. Nós vamos mostrar a história da Cíntia. Ela que saía para fazer as compras, sempre acompanhada ali com a máquina de calcular. Mas a vida transformou completamente, não é isso, Cíntia? Era uma vida de limitações, né? Era uma vida onde a gente, uma vida regrada, uma operadora de telemarketing, ganhava ali metade de um salário mínimo. Então, quando a gente ia ao mercado, a gente tinha que escolher ali os produtos mais baratos, as promoções, talvez não conseguia trazer tudo que a gente desejava, porque era uma vida bem regrada, bem regrada.
como era para você chegar em casa e ver ali as compras limitadas? Pra gente aquilo era normal, porque a gente já vem de uma família já humilde, que já tinha esse costume, então na verdade pra gente era o normal, né? Então eu nunca imaginava que a gente poderia ter o melhor dentro de casa, porque assim, na nossa cabeça, na nossa ideia, só poderia ter o melhor quem nascesse num berço de ouro, quem tivesse ali um alto padrão. Então pra gente, a gente estava acostumado e achava que aquilo era ser bem sucedido. Eu tenho um alimento, eu sou regrada, mas eu tenho, né? Antes ter do que faltar. Então era essa a nossa mente, né? Nosso entendimento. Mas, Cíntia, como foi que você passou a não aceitar mais isso? E aí eu comecei, na verdade eu fui convidada por uma amiga, uma vizinha, que convidou a gente, porque eu estava passando por uma certa dificuldade que a gente estava construindo, eu e meu esposo, e aí como era metade de um salário que a gente recebia, então ela nos convidou, né, para poder participar das reuniões, e lá vendo o bispo falar com tanta interação, dizendo, olha pessoal, o que está escrito aqui não é porque se cumpriu lá atrás e hoje não pode se cumprir na sua vida. Isso que está escrito aqui é para a sua vida, é para o hoje, é para o agora. E aquilo começou a me despertar, porque eu olhava ali grandes feitos que foram feitos ali com os grandes heróis da Bíblia e não via aquilo acontecer na minha vida. Daí eu falava, opa, tem alguma coisa de errado, porque se está escrito é para se cumprir. E foi aí que eu comecei a buscar o entendimento. Eu falo que ali é a minha faculdade da fé, porque eu saio dali, eu quero ganhar o mundo, eu não vejo limite em nada, porque é mostrado que a palavra de Deus nos ensina assim, né? Tanto que fala a palavra de Deus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E exatamente, eu fui liberta de um pensamento, de uma cultura, de um entendimento aonde a gente pode, tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Então, Deus ele nos dá a direção e a gente pode. Cíntia, o que mudou depois do pacto com a palavra na sua vida? Hoje eu sou uma consultora de negócios, hoje os meus filhos podem ir ao mercado, escolher o que eles querem comer, a gente não tem limitação, nós temos uma casa na praia, nós temos um terreno num resort, nós temos uma casa confortável, hoje a gente pode viajar para onde a gente bem entende. Hoje o último feito agora que foi muito bacana, eu ganhei como uma consultora do ano na concessionária, eu ganhei uma viagem para Dubai, nós vamos em março para Dubai. Além de tudo isso, qual é o maior patrimônio que você tem hoje? Poxa vida, sem comparação, é o Espírito Santo, é a comunhão, é o relacionamento. Hoje eu posso dizer que eu tenho um meu amigo assim comigo em todos os feitos, né? Em todas as decisões, é o Espírito Santo. Parabéns, Cíntia, mais sucesso ainda aí em seus empreendimentos, tá bom? E cada dia que passa, Deus vai abençoando a Cíntia, dando paz, dando direção para ela. Isso Ele quer fazer com a sua vida, dirigir. Deus não quer te controlar, mas Ele quer conduzir os seus passos. Você que está agora me acompanhando de qualquer lugar, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Segunda-feira, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. Deus abençoe.